Muito boa noite. Que bom podermos estar juntos, reunidos, para uma palestra online da nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz, no amor do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa Casa Espírita. Hoje teremos a apresentação do Senhor José Maria, trazendo mais um importante ensinamento para nós sobre a doutrina espírita, no capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Agradecemos de antemão ao Senhor José Maria e a todos os palestrantes que têm se disposto a gravar essas palestras para nós, para que possamos, nesses momentos de pandemia, enquanto a nossa casa não pode voltar ao funcionamento normal, abrir as suas portas, estamos unidos juntos todas as semanas aqui através dessas palestras online. Então agradecemos demais aos palestrantes que estão se dispondo a fazer essas gravações para a gente. Uma boa palestra a todos e no final a gente retorna para as vibrações. Senhoras e senhores, no Livro dos Espíritos, capítulo 3, temos uma dissertação muito interessante sobre os mundos superiores e inferiores, que é o resumo de todos, dos ensinamentos de todos os espíritos superiores, que consta aqui, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocado por Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos. Então, vou ler pequenos trechos das abordagens que ele faz, onde a primeira diz o seguinte: mundos superiores e inferiores. Relativo aos mundos inferiores, ele diz que essa classificação é relativa e não absoluta. Então, tomando como referência a própria Terra, dos mundos que estão acima dela e dos mundos que estão abaixo, foi feita assim pelos espíritos a classificação de mundos superiores e inferiores. Não pode ser, portanto, uma classificação absoluta, como 1 mais 1 é 2, 2 mais 3 é 5, etc. Quer dizer, nós tomamos sempre como referência o próprio mundo a que nós nos referimos. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram no nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Portanto, é o que ele fala sobre os mundos inferiores, uma referência feita por eles, pelas entidades espirituais. Nos mundos que atingiram um grau superior da evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Portanto, nós temos mais adiante, em um outro item, uma referência aos mundos felizes, onde ele diz o seguinte: nos mundos felizes, as relações de povo para povo sempre admiráveis e amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos,
nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Então, nós temos, mais adiante ainda, o que ele fala sobre os mundos de expiações e de provas. Que vos direi, isso é uma análise feita por Santo Agostinho, muito interessante, onde ele diz: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações e de provas, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de sua grande imperfeição moral. Portanto, é uma análise muito interessante, muito racional, dessa entidade espiritual, que tem dado as mais diferentes contribuições às dissertações da codificação que foi realizada pelo nosso Allan Kardec. Portanto, nós podemos, levando em consideração o resumo dos ensinamentos dos espíritos superiores, onde eles fazem uma classificação de mundos inferiores e superiores, tomando como referência o nosso planeta, aqueles que estão acima e aqueles que estão abaixo. Portanto, é uma classificação relativa, nunca uma classificação absoluta. Os espíritos são sempre pródigos em realizarem esse tipo de classificação, porque o espiritismo, ele tem um ensinamento universal. Nós estamos num planeta pequeno, um planeta perdido na imensidão do universo, e, portanto, a nossa cultura, o nosso conhecimento, a forma pela qual nós aprendemos, nós nos instruímos, muito pouco tem a ver com a universalidade dos espíritos, dos ensinamentos dos espíritos. Em mundos atrasados, os homens terão sempre a forma humana, no entanto, sem traços de beleza física. Quer dizer, nos mundos atrasados, a forma humana que prevalece em todos os mundos não se apresenta bela, mas sim perfeitamente compatível com o grau de evolução inicial que ainda se encontra este mundo. A delicadeza e a benevolência que nós verificamos em mundos mais evoluídos não existe nesta fase de evolução inicial do planeta. A lei que se conhece é a lei da força bruta, é a lei do esforço pessoal em benefício daqueles que convivem conosco, daqueles que, digamos, amamos, que por eles fazemos qualquer coisa. Quer dizer, é o tempo daquilo que os espíritos chamam o tempo da maldade manifesta, onde tudo que realizamos para obter ou satisfazer os nossos desejos íntimos, e daqueles que convivem conosco, nós não hesitamos em exterminar a vida de quem quer que seja. Essa fase nós já vencemos, já passamos por ela. Estamos numa fase em que a maldade surge por questão da má administração dos nossos impulsos do passado, que se apresentam de acordo com as circunstâncias no momento atual da nossa vida. Nesses seres existem, apesar do atraso, as intuições, e essas intuições caracterizam um fato importante, que é a crença num ser superior. Quer dizer, eles acreditam na existência de um ser superior que nós chamamos de Deus. Hoje nós classificamos como Deus.
no passado, ainda não tão distante, há cerca de 12, 13 mil anos, o homem ainda vivia à busca do alimento, através da caça, da pesca, e, portanto, eram nômades em nossa sociedade terrena, e, portanto, uma sociedade ampla para o número de pessoas nômades que buscavam simplesmente o alimento, porém, num estágio de atraso substancial, inicial da evolução da sociedade humana. Na medida em que o tempo passa, eles desenvolvem o seu instinto, e esse instinto aqui na Terra fez com que eles se julgassem uns superiores aos outros. E com esta aquisição, eles passaram então a buscar uma vida mais plena, digamos, como a vida que nós temos hoje no nosso ambiente social, no mundo de expiações e de provas em que vivemos. Há uma gradação imensa desses grupos sociais que se formaram nos tempos primitivos, com degraus que ligam desde o primeiro degrau até o último degrau de uma imensa escada evolutiva que se formou, e segundo os espíritos, extremamente difícil de se realizar qualquer tipo de análise ou de classificação nesta gradação que é instituída por Deus através da nossa liberdade, atuando no meio em que Ele criou para que a nossa liberdade fosse colocada em prática. Agora ele faz uma referência aos mundos superiores, onde ele diz que lá haverá sempre os elementos com a forma humana, porém mais embelezadas, quer dizer, mundos habitados com seres mais belos, com seres mais delicados, compatíveis perfeitamente com o grau de evolução em que se encontra. E a materialidade dos corpos, evidentemente, da Terra não está presente. Quer dizer, os corpos não estão submetidos, porque além de belos, eles são leves e não estão sujeitos às enfermidades, às moléstias a que nós nos sujeitamos nesse mundo em que nós vivemos. São muito sutis os seus sentimentos, extremamente sutis em relação aos sentimentos que nós desenvolvemos na atualidade. E eles conhecem, eles desenvolveram percepções que ainda desconhecemos, que só iremos naturalmente desenvolver no futuro. Elas estão em nós, portanto, de forma embrionária, em franco desenvolvimento. E, de certa maneira, esta leveza, esta materialidade diferente da matéria que compõe a matéria densa dos nossos corpos, faz com que eles deslizem sobre as superfícies ou através do ar, pelo simples ato da sua vontade. Portanto, a locação dessas entidades são extremamente facilitadas por esses fatores. Conserva à vontade os traços anteriores da personalidade. Quer dizer, nós sabemos que há uma transferência dos fatores da nossa personalidade do passado para o presente. Então, lá, eles, além de terem desenvolvido muito bem esses fatores, eles conseguem exteriorizar determinados aspectos da personalidade de vidas anteriores. Quer dizer, elas se apresentam na personalidade atual com mais facilidade, denotando, portanto, o grau de evolução em que eles se encontram. O período da infância, lá, naturalmente, é muito breve ou quase nulo, dependendo do grau de evolução do mundo a que nós nos referimos. E, portanto, o pensamento se transmite livremente, sem a interferência da matéria densa que nós conhecemos aqui na Terra, que nos impede de manifestarmos o nosso pensamento de uma forma diferente, da forma como se manifestam as entidades espirituais que nos assistem e que nos orientam. Agora, fazendo algumas referências aos mundos felizes, as entidades espirituais nos ensinam de que nós temos, por exemplo, na Terra o bem, o mal, o feio, o bonito, o grande, o pequeno, etc.
nesses mundos felizes, não há mais absolutamente nenhuma necessidade desses fatores, ou seja, esses fatores não têm mais nenhuma importância para eles. Então é muito interessante isso. A paz interior da alma proporciona a paz eterna nos mundos felizes, paz que nem os maus poderiam perturbar. Portanto, o homem soube pintar, os tormentos do inferno, mas nunca representaria as alegrias celestes. Quer dizer, o homem sempre mais facilmente mostrou as maldades no mundo, porém ainda é incapaz de visualizar, de representar as benesses de Deus para aqueles que conquistam pelo merecimento. Não, nos mundos felizes não são mundos privilegiados, porque Deus não age imparcialmente com as suas criaturas. Todos nós, para atingirmos os mundos felizes, devemos conquistar com os nossos esforços pessoais. 2 fatores caracterizam a evolução. O fator moral, ou seja, a elevação moral nossa, e a aquisição de conhecimento. A cultura e a moralidade são os 2 fatores que têm que ser adquiridos pelos nossos esforços, a fim de que possamos nos colocar na condição de elementos que merecem viver nos mundos felizes. Portanto, essas conquistas cabem individualmente a cada um de nós. Agora, é evidente que com a doutrina dos Espíritos, a nossa consciência irá gradualmente aumentando, se prodigalizando, a fim de que possamos, com esta consciência, darmos continuidade à nossa evolução de uma forma talvez um pouco diferente. Santo Agostinho faz, portanto, alguns comentários muito interessantes, onde ele analisa a Terra. Ele diz que na Terra existe um número substancial de elementos muito inteligentes. Devido a essas inteligências que se mostram, que se manifestam, onde facilmente podemos observar, que a Terra não pode ser comparada, não pode ser considerada um mundo primitivo. No entanto, ele se admira muito devido aos vícios morais, vícios materiais em que nós nos envolvemos. Nós sabemos hoje, através de informações da obra de Francisco Cândido Xavier, que nós todos somos criados como filhos da Terra, e a nossa individuação, a partir do princípio inteligente, que é o elemento que existe no universo, que se individualiza através dos próprios esforços, e inicialmente através do trabalho árduo dos técnicos espirituais que trabalham para o Cristo, aqui na Terra. Todos nós nos desenvolvemos desta forma. E não é diferente em outros mundos. Nós necessitamos do solo a fim de surgirmos como espíritos eternos, como espíritos individualizados. Porém, esta individualização é realizada por nós mesmos, com o auxílio desses técnicos espirituais. Então, nós partimos do princípio inteligente que começa a se individualizar na Terra, por exemplo, quando surgiu o elemento orgânico. Há cerca de 3,5, 3,8 bilhões de anos. E aí, então, iniciamos a nossa aventura evolutiva, porque já chegamos na Terra, aportamos na Terra com um certo grau de evolução. Então, aqui chegamos e, de posse do meio ideal para aprender a construir o veículo de manifestação, no protoplasma que se formou na superfície da Terra, cada um de nós, então, empreendeu a sua aventura individual rumo à busca do pensamento contínuo, a busca do pensamento humano. E, portanto, enfrentamos os reinos inferiores da natureza com o auxílio de Jesus, conquistamos em 15 milhões de séculos o chamado pensamento contínuo e hoje, com o título de homem, nós continuamos a nossa evolução para nos aproximar de Deus. Portanto, fomos todos nós criados desta forma. E devemos até entender porque muitos de nós na Terra têm tendências
a se viciarem facilmente. Por que o vício se tornou, portanto, na análise de Santo Agostinho, um dos fatores que caracteriza o nosso estado evolutivo num ambiente hostil, que é o ambiente da Terra, que ao mesmo tempo, segundo Emmanuel, apesar de ser uma penitenciária, a Terra e a penitenciária, é para aqueles que necessitam de penitência. Ao mesmo tempo, cada um de nós, por respeito a Deus, deve considerar a Terra como uma escola abençoada pelo nosso Criador. E, portanto, nós temos um apego excessivo aos fluidos da Terra. Daí porque a nossa tendência a nos viciarmos facilmente aos mais variados tipos de drogas, do fumo, do álcool e de outros vícios. E, portanto, os vícios morais se somam a esses vícios materiais que devem ser vencidas essas tendências por cada um de nós. E, portanto, de certa forma, os espíritos compreendem que há necessidade do concurso do tempo a fim de que possamos nos libertar definitivamente da necessidade da proteção e do auxílio dos recursos materiais. Somos, portanto, todos nós, filhos da terra. Hoje, no Evangelho, nós recebemos instruções no sentido de nos desapegarmos dos bens materiais. Mas, na verdade, todos nós devemos nos desapegar do mundo, a fim de ganharmos o mundo dos espíritos, que é o mundo destinado àqueles que se desenvolvem, àqueles que se individualizam a partir do momento inicial da sua criação por Deus. É um momento que somente Deus sabe. Jamais foi revelado a quem quer que seja. E, portanto, a partir daquele momento inicial da nossa criação, de posse dos recursos, mergulhados no protoplasma, nós começamos a nos individualizar, começamos a criar, a gerar a nossa personalidade para atingirmos a condição de seres humanos com o título de homem. Então, a partir de agora, com o título de homem, nós estamos evoluindo com o auxílio da espiritualidade, adquirindo consciência evangélica, para atingirmos a presença de Deus. Parecem ilações filosóficas, mas são realidades espíritas que nos são transmitidas espontaneamente pela psicografia de médiuns muito confiáveis. E aqui no Brasil nós temos a figura de Francisco Cândido Xavier, cuja obra vem complementar os ensinamentos da codificação de Allan Kardec, da codificação espírita cristã. E, portanto, na Terra nós temos os silvícolas, os homens primitivos, que são remanescentes da evolução do princípio inteligente. E depois eles se transformam em raças semicivilizadas e assim atingimos o ponto em que nós nos encontramos. Portanto, num mundo de expiações e de provas, que em breve, segundo preconização dos espíritos, segundo preconizam os espíritos que nos instruem na atualidade, de que nós iremos penetrar no mundo de regeneração, naquilo que se chama o mundo de regeneração, que é uma fase onde haverá menos sofrimentos na Terra, onde haverá menos provações, menos dificuldades, e haverá, portanto, uma série de fatores já revelados pelos Espíritos para que este plano de Deus, que se estabelece em todo o universo, também ocorra aqui entre nós, no meio em que nós nos encontramos. Então, bem-aventurados aqueles que forem pacíficos, porque irão merecer a terra. Então, é nesse sentido que Jesus quis nos dar as suas orientações. E, portanto, a terra tem servido como lugar de exílio. Ainda temos esse fator importante. Quer dizer, aqueles que são punidos, portanto, são aqueles que naturalmente são procedentes de outras galáxias, de outro meio do universo, que aqui se misturam a uma miscigenação racial e cultural com aqueles que se desenvolveram na Terra. Porém, o Cristo é que é responsável por todo o plano estabelecido, por todas as orientações que recebemos, por todos os méritos que recebemos, porque é o divino dispensador dos bens de Deus. Portanto, que fazer então para
entendermos tudo isso. Aos poucos, com o estudo da doutrina dos Espíritos, nós iremos adquirir a aptidão de entender todos esses fatores que hoje se constituem as principais revelações da doutrina dos Espíritos. Portanto, é a forma de como Deus transforma o castigo proveitoso para o progresso do espírito humano, com o auxílio constante de Jesus, o divino dispensador dos bens celestiais. E que Ele nos abençoe sempre. Obrigado a todos. Então, depois dessas palavras do seu José Maria, vamos entrando em sintonia lá com o nosso centro, com o nosso salão de palestras, com essa imagem desse quadro de Jesus, e vamos nos harmonizando, nos acalmando e pedindo para que a espiritualidade amiga, essa equipe trabalhadora incessante da nossa casa espírita, venha até nossos lares nesse momento, trazendo toda a paz, toda a tranquilidade, a harmonia e o equilíbrio que a casa espírita Aprendizes do Evangelho sempre nos oferece. Vamos vibrar nesse momento por todas essas pessoas que nós conhecemos, que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando essa pandemia, muitos doentes, hospitalizados, alguns outros se recuperando em casa. Vamos pedindo para a equipe médica da nossa casa visitar cada um desses irmãos. Mentalizemos agora, nesse momento, essas pessoas que nos são queridas, para que elas recebam a visita da equipe médica da nossa casa. E com certeza, todos os bons fluidos e as boas energias serão transmitidas para esses nossos parentes, amigos, colegas, familiares que estão necessitando nesse momento, formando essa grande corrente de energia, de bons pensamentos e de bons desejos, para que se recuperem prontamente da melhor maneira possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair ante as tentações, e livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder, e tua há de ser a glória para todos sempre, que assim seja, e assim é. Graças a Deus. Fiquem em paz, até a próxima semana, que possamos estar juntos novamente, todos com saúde e firmes no propósito do aprendizado. Fiquem em paz, fiquem com Deus.